E o Erickson Modena acabou de me perguntar se a Tramontina e a corneta têm um bom aço. Cara, olha, até onde eu sei, pelo que me consta, é um aço bom bastante para o tipo de ferramenta, para um facão, né? Para o que um facão vai fazer ali, eles vão geralmente usar um aço 1070, né, 1070, ah, que é um aço perfeito para esse tipo de trabalho. Claro que vai ter a ver com o tratamento térmico, enfim, uma série de outras questões técnicas ligadas ali na fabricação da lâmina, mas todos os cornetas e os tramontinas que eu tive e usei até hoje nunca me deram problema. A única falha catastrófica que eu já vi com um facão tramontina era um de aço inox que se partiu quando um amigo meu bateu ele num tronco de pau-ferro. Fez assim, tim, ele saiu voando, caiu lá na frente. Cara, muito possivelmente ele já tinha algum problema ali, alguma falha na têmpera dele ali, alguma rachadura, não sei. Eu também não gosto muito de facão de aço inox, não. Vocês já viram meus vídeos aí, eu sempre uso facão de aço carbono. E eu tenho alguns cornetas ainda, tenho vários tramontinas e todos sempre se saíram muito bem para o mato. Ele tem elasticidade, né? Tem aquela mola que permite você torcer ele para lá e para cá. Se colocar, fazer alavanca nele ali, ele não vai quebrar, né? Igual aconteceria com uma faca, por exemplo, ou um facão mais duro. Então, ele é fácil de amolar também. Eu adquiri agora recentemente um outro facão da Tramontina. Eu não testei ele ainda, não usei ele ainda pro mato, no mato. Porque é um facão de 18 polegadas, ele é maior, então eu raramente uso esse tipo de facão longo assim aqui na minha região. Mas do ponto de vista do usuário de lâmina, de alguém que usa facão no mato, eu não tenho problema, nunca tive problema com nenhum facão da Tramontina ou da corneta, principalmente em relação ao aço que eles usam, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida específica, eu fiquei curioso para saber por que é que você fez essa pergunta. Qual que seria o tipo de problema que você acha que poderia dar no aço atual que está sendo usado? Se você quiser mandar essa pergunta aí, complementando essa que você fez agora, eu posso falar mais sobre isso, beleza? Valeu demais, Erickson. Um grande abraço. Essa próxima pergunta e comentário eu gostei bastante, foi feito lá num vídeo meu no canal no YouTube sobre questão de se a gente deve ou não beber urina numa situação de sobrevivência. Eu vou ler o comentário aqui, porque é um comentário longo, e em seguida eu vou respondê-lo. Não quero polemizar, mas meu avô sempre contava essa história. Ele participou como soldado no início do século XX em guerrilhas de portugueses e suas colônias africanas. Não sei precisar qual, Moçambique, Angola ou outra. Em uma delas houve uma doença que estava matando os soldados portugueses. Também não sei precisar qual doença. Porém, entre os colonos ninguém morria. Meu avô descobriu através de um colono que, para sobreviver, ele teria que tomar sua própria urina, pelo sim ou pelo não. Meu avô bebeu e viveu por muito tempo. Ele me contou essa história por várias vezes e sempre do mesmo modo e com os mesmos personagens. Creio que não seria uma invenção de meu avô. Nesse caso, não havia problema de desidratação, porque a água havia. O problema era essa doença que matou muitos soldados portugueses. Grande abraço. César Luiz, esse ponto aí, essa questão sobre se a gente deve ou não beber urina, é sempre uma questão, um aspecto muito polêmico, né? Em geral, eu vejo várias pessoas comentando sobre isso, sobre quão ok é beber urina, mas elas estão falando de tratamentos alternativos ou, como no caso do exemplo em que você citou, como uma forma de tratar uma certa doença. Realmente, a história que você falou é interessante, não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar dela, muito menos de que a urina poderia tratar alguma doença do corpo através da ingestão dela, né? Através da ingestão, através da bebida aí, né? Se você beber seu próprio mijo. É uma coisa meio estranha. Do ponto de vista da sobrevivência mesmo, não. Tá? Não é recomendável por vários fatores e razões que eu já comentei lá no vídeo, onde você fez esse comentário. Mas explicando aí para o pessoal que não viu o vídeo, é o seguinte. Quando você está numa situação de sobrevivência e você chegou no ponto que você só tem ali a urina para beber, quer dizer que você já está desidratado.
Quer dizer que seu corpo já está sofrendo aí com a desidratação e você já tem muita sujeira presa aí na sua bexiga, que o seu organismo foi filtrando aí com esse restinho de água que tinha. Ele vai lançar fora essa sujeira toda com aquele pouquinho de água que ele tem. O que que acontece? Você vai pegar essa sujeira e vai jogar ela toda para dentro de novo. Então agora seu organismo já não tem mais água para descartar essa sujeira. Você voltou com ela toda para dentro. Qualquer que fosse o alívio psicológico que você pudesse ter com o fato dos seus lábios, da sua boca, sua língua ter sido umedecida com a urina, todo esse conforto vai desaparecer em questão de segundos, porque você vai ter náuseas, dor de cabeça, vômitos, porque você ingeriu toxinas, ingeriu porcaria aí dentro. Então você vai passar mal pra caramba, você pode inclusive até vir a vomitar e perder mais líquido ainda e vai agravar mais ainda o seu quadro de desidratação. Então não há nenhuma vantagem em se fazer isso. As outras pessoas que vão advogar o uso da urina como bebida são pessoas que estão falando de tratamentos em que você faz durante a semana na sua casa, a pessoa bebe lá o primeiro copo de urina lá do dia, mas ela não está desidratada, ela não vai ter só aquela quantidade de líquido ali para o resto do dia, o resto do tempo. Então são situações e contextos muito diferentes que implicam em resultados e respostas muito diferentes para o organismo humano. Então, mais uma vez, é completamente desaconselhável beber urina numa situação de sobrevivência. Você só vai piorar o seu estado geral, psicológico, físico, e mais uma vez, enfatizando, qualquer que fosse o conforto que você pudesse ter tido em termos de alívio ali, por umedecer a boca, a língua e os lábios com a urina, isso tudo vai desaparecer muito em breve, vai ser substituído por um desconforto muito maior que qualquer conforto que você pudesse ter, e a sua situação vai, muito possivelmente, piorar mais ainda. Então, nesse caso que você citou, César, dos militares, né, dos soldados portugueses, como você falou, eles não estavam desidratados, né? A água ali não era um problema, você mesmo pontuou isso. Então eu creio que nesse contexto, tudo bem, porque ela estaria sendo usada como remédio pontualmente ali, e o soldado não estaria dependendo da própria urina para se manter hidratado. Então são contextos diferentes, situações diferentes e usos bem diferentes, tá? Gostei muito de você ter levantado essa questão sobre beber urina ou não, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? E gostei também de saber dessa história aí dos militares que fizeram uso da urina como remédio, né, para resolver esse problema lá. Bastante interessante, e eu espero nunca ficar doente com esse tipo aí de bactéria, sei lá, de doença que abateu sobre eles, porque eu não quero ter que beber urina não, viu? Mas valeu demais, cara. Obrigadão por participar e por ter mandado a pergunta.